Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, compartilhando esse momento de aprendizado com o nosso Mestre Jesus. Então, dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo das lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 61, chamada Nunca Desfalecer, baseada numa passagem do apóstolo Lucas, capítulo 18, versículo 1, onde o apóstolo diz assim: orar sempre e nunca desfalecer. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: não permita que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano do exercício, qual a da costa terrestre, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Encha-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te que todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vida do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde estão os romanos vaidosos e dominadores? Onde estão os verdugos da boa nova nascente? Onde estão os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde estão os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde estão as trevas da Idade Média? Onde estão os políticos e inquisitores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece e cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo e aprendendo, amando e nunca desfalecer. Essa lição é uma lição que ela acaba um pouco complementando a lição que nós vimos na semana passada, né, que é a lição 102, né, regozijai-vos sempre, e elas são, até eu posso chamar de lição irmãs, porque elas abordam quase o mesmo tema, porém com um olhar um pouco diferente uma da outra, e assim elas acabam se complementando. Elas são tão parecidas que até no título elas utilizam verbos das quais a gente não utiliza muito, né, durante o nosso dia a dia, né. Desfalecer aqui, ele significa perder as forças, desanimar, né. E por que que Emmanuel, através dessa passagem de Lucas, ele traz essa reflexão para nós, né? Essa orientação, nunca desanime, né? Não deixe perder suas energias, né? Por que que ele traz essa reflexão? E essa reflexão, ela é, para a gente entender o porquê que Emmanuel traz essa reflexão através dessa lição, é importante a gente entender o momento que nós estamos passando, pensando em nós como seres eternos que nós somos, o estágio evolutivo aonde nós nos encontramos agora. Hoje, no momento, nós estamos no planeta Terra, que pela sua evolução do mundo, ele se encontra, ele está numa determinada faixa, da qual o Espiritismo denomina de provas e expiações. Como o próprio nome diz, é um planeta onde as provas e expiações, elas prevalecem. E o porquê disso? O que acontece é que nós, pelo nosso momento, pelo nosso estágio evolutivo, para fazermos o aprendizado da qual a gente precisa fazer, para a gente evoluir, a gente precisa justamente de um planeta de provas e expiações, porque são, através das provas e expiações, as ferramentas das quais a gente precisa, as condições necessárias para a gente atingir a evolução da qual a gente precisa. Então, pensando em Jesus no nosso modelo e guia,
Jesus, ele é e foi, né, o espírito mais evoluído que passou por aqui e fez as maravilhas que fez, os milagres que fez, a sabedoria em suas mensagens que ele nos transmitiu. Tudo isso por quê? Porque nele haviam as virtudes totalmente conquistadas, totalmente desenvolvidas. E aí isso nos remete à reflexão do porquê que nós estamos aqui. O que fez a gente parar aqui? A gente veio aqui, a gente está aqui por acaso. A cegonha errou o caminho, a cegonha era para levar a gente para Júpiter, errou o caminho, trouxe a gente aqui para a Terra. Não funciona assim, nada é por acaso. Estamos no planeta Terra porque o planeta Terra, para nós, pelo nosso momento evolutivo, é a nossa melhor escola para a gente desenvolver esses atributos que vão se transformar em virtudes e um dia nos tornar espíritos de luz. E não só isso. O planeta Terra também tem um caráter corretivo, educacional, no sentido do quê? Devido a minhas reencarnações pregressas, eu ter errado, eu ter cometido, eu ter transgredido as leis de Deus e muitas vezes ter prejudicado o próximo, eu tenho a oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra para corrigir esses erros, para nos estarmos aprendendo e desenvolvendo e jogando um pouco de luz através dos ensinamentos do Cristo nessas sombras que habitam ainda em nós, que fizeram com que a gente errasse no passado. Então, a nossa reencarnação, o motivo de estarmos reencarnados hoje no planeta Terra, eles têm principalmente esses dois motivos. Esses motivos de acerto perante as leis de Deus e também de conquistarmos virtudes, porque elas são as virtudes que vão me levar um dia a sermos espíritos de luz. Então, tudo isso é que engloba a importância de estarmos num planeta Terra, num planeta de provas e expiações. Só que aí vem a reflexão que Emmanuel nos traz essa orientação. Por que nunca desfalecer? Por que ele traz ele traz essa reflexão sobre esse momento evolutivo da qual nós estamos passando aqui no planeta Terra? É isso que a gente vai ver na lição. Então, Emmanuel começa a lição justamente fazendo uma introdução um pouco do que a gente já conversou, quando ele fala assim: não permita que os problemas externos, inclusive do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano do exercício qual a crosta terrestre, serás sempre defrontado pela dificuldade e pela dor. Então, Emmanuel aqui, o que ele nos traz? Um retrato de como que é o planeta. Então, seria uma ilusão nossa que a gente viesse aqui para o planeta Terra, nesse momento, que ele ainda é um planeta de provas e expiações, como uma colônia de férias. A gente veio aqui para passear, a gente só veio aqui para curtir. E não é assim. Emmanuel, ele fala bem, ele retrata bem, que a gente vai ser sempre defrontado pela dificuldade e pela dor. Por quê? Pelo caráter, pelo momento evolutivo que o planeta está, e porque nós precisamos da dificuldade e da dor para a gente evoluir. Por que isso? Porque nós desenvolvemos essas virtudes, das quais vão um dia nos tornar espíritos de luz, através das contrariedades, das adversidades que a vida nos impõe. E aí, o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, para nós é a escola ideal, é exatamente aquilo que a gente precisa. Então, para o nosso momento evolutivo, a gente ainda precisa dessa dificuldade, dessa dor, porque é justamente na adversidade que eu vou desenvolver as virtudes das quais eu preciso para um dia eu me tornar um espírito de luz. As dificuldades e as dores, elas também têm esse caráter corretivo, porque muito dessas dificuldades, dessas dores, tem a ver com erros que eu cometi no passado. Então, a gente tem muito essa ideia do planeta, ele ser um planeta onde a gente está aqui porque Deus castiga, né? Eu estou passando por tal coisa porque eu fiz uma coisa errada, então Deus está me punindo. A gente tem muito esse olhar por causa das situações que realmente que nos envolvem no nosso dia a dia, às vezes serem muito pesarosas, serem muito difíceis, serem muito desafiadoras. Tem esse caráter, sim, mas não tem o olhar que a espiritualidade, que o espiritismo ele joga, essa luz que ele joga sobre essas situações, não é para a gente olhar com esses olhos apenas das dores e do sofrimento,
é procurar olhar como uma oportunidade de correção. Em vez da gente pensar que é Deus ali nos punindo, é Deus dizendo para a gente, vai lá, filho, eu confio em você que dessa vez você vai conseguir fazer diferente do que você fez no passado. Eu vou te dar todo o apoio, toda a ajuda para que dessa vez você consiga sair dessa situação, você faça o aprendizado da qual você precisa fazer. Então, a gente tendo esse conhecimento, não é que as situações elas se tornem mais fáceis, mais leves, elas continuam sendo difíceis, mas a gente consegue reunir as condições necessárias para a gente sair dessas situações, a gente não ficar tempo indeterminado passando por uma situação que só causa dor e sofrimento para nós. Então, o primeiro olhar que a gente precisa ter é justamente esse. Não ver apenas pela situação, pela dor, pelo sofrimento que aquela situação nos causa, mas como uma oportunidade de aprendizado da qual eu preciso passar para minha evolução. Porque lá na espiritualidade, quando eu estou lá na espiritualidade, é aquilo que a gente estuda, quem nos acompanha nos estudos da casa, né, no curso de espiritismo, no passe, no tratamento dos espíritos, nas obras de André Luiz, vira e mexe a gente está conversando sobre isso. Essas situações, essa minha condição agora, neste momento, tem a ver com esse aprendizado da qual eu preciso passar, que lá na espiritualidade eu também realizo aprendizados. A gente conversa aqui, a gente dá muito exemplo de André Luiz, né? Olha quanto conhecimento que André Luiz ele não teve depois do desencarne que ele teve, né? Que foi transmitido para nós depois quando ele passou para nós todos esses ensinamentos através das suas diversas obras. Olha quanta coisa ele aprendeu. Então a gente também tem sim condição de aprender lá na espiritualidade. Mas por que a gente reencarna? E aí, gente, vale um parênteses importante aqui rapidamente, apenas para reflexão, assim. Por que eu reencarnei? Qual que é a minha missão? O que eu tenho que fazer aqui? Qual que é o meu aprendizado? Qual será o fim da minha jornada? Quando eu olhar para trás, que eu ver tudo que eu construí, qual que é a pergunta que eu vou fazer? Valeu a pena? É apenas um parênteses para a gente pensar um pouco, para a gente ver que a gente não está aqui por acaso, a gente tem uma missão, tem um propósito. Será que estamos cumprindo o nosso propósito? Um parênteses, uma pequena reflexão sobre isso. Então, voltando, a situação que a gente tem, né, que nós passamos, que nós enfrentamos, tem muito a ver com esses aprendizados da qual a gente precisa fazer, porque lá na espiritualidade, como a gente falou, a gente tem condição, sim, de aprender. Porém, lá, pela lei de afinidade, estamos com quem a gente ama, a gente está com quem a gente gosta, né? Então, quando a gente está com a gente quem ama, quando a gente está com quem a gente gosta, é mais fácil a gente ser paciente, é mais fácil a gente ser tolerante, é mais fácil a gente ser caridoso, é mais fácil a gente perdoar, é mais fácil a gente ser respeitoso. A gente só vê com as pessoas que estão à nossa volta aqui quando estão encarnadas, as quais a gente se dá bem, de qual a gente gosta. Só que quando a gente reencarna, aqui né, a gente brinca, tá tudo junto e misturado. Então, quando a gente reencarna aqui, a gente vai lidar com espíritos que são mais evoluídos que a gente, espíritos que são menos evoluídos, os espíritos de quem a gente gosta também reencarnam junto conosco, porém reencarnam também espíritos que são adversários, que são inimigos, que muitas vezes a gente tem uma certa rivalidade, a gente não se dá bem, não tem uma sintonia, não tem uma afinidade, e aí é onde tem, junto com tudo isso, as situações próprias do planeta, da matéria, causam e dão para nós a oportunidade que a gente precisa, necessária de trabalhar atributos que lá na espiritualidade a gente não tem condição de trabalhar. Então, aqui na reencarnação, eu trabalho a paciência através de situações onde, por exemplo, as pessoas não me compreendem. Eu trabalho a fé e a coragem através de situações onde eu acho que eu não vou conseguir, onde eu não encontro a solução num primeiro momento. Eu vou trabalhar a minha tolerância com pessoas que às vezes não me toleram, às vezes não têm paciência comigo, ou da qual eu não tenho uma sintonia com elas. Então, percebo que a gente sempre vai trabalhar uma virtude de acordo com uma situação adversa. É assim que a gente aprende. Até porque muitos dos nossos defeitos, essas sombras que habitam em nós, quando a gente está lá na espiritualidade, está tudo escondidinho lá. Porque lá na espiritualidade, por exemplo, a gente não tem problema com apego à matéria, a gente não tem problema com ganância, a gente não tem problema com ciúme, a gente não tem problema com violência, a gente não tem problema nada com isso. Agora a gente reencarna, entra em contato com a matéria, muito desses defeitos, dessas sombras que habitam em nós, começam a aflorar. E aí é onde a gente tem a oportunidade de a gente estar aprendendo tudo isso. Então é isso que Emmanuel fala aqui. E aí ele continua a lição falando justamente sobre alguns momentos que nós passamos, que nós enfrentamos, que na verdade eles acabam sendo
um preparativo para novas situações. Olha o que ele fala assim: a lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar, aperfeiçoar. Encha-te, pois, da calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre 1000 obstáculos de natureza estranha para que, vencendo inibições fora de ti, aprenda a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e sentimentos escuros. Então, o que Emmanuel está falando aqui nesses parágrafos, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que, assim, aquilo que nós estávamos conversando, de imaginar que a reencarnação, de entender que a encarnação ela é uma santa oportunidade da gente estar evoluindo, de a gente estar tendo oportunidade de conquistar algo que muitas vezes ainda nos falta como espírito eterno que nós somos. Então, tem esse caráter corretivo, da qual a gente falou, mas tem esse caráter de conquistas através dessas dificuldades. E é realmente, como Emmanuel fala aqui, a nossa vida aqui é uma escola. Do mesmo jeito que eu preciso do 2 mais 2 igual a 4 lá do primário, para quando eu chegar lá no final fazer equação de segundo grau, eu preciso muitas vezes passar por certas situações para que quando vierem outras situações eu já esteja preparado para lidar com elas. Então é uma evolução natural através das encarnações. Então a gente tem a oportunidade da encarnação, não só como esse caráter corretivo, a gente falou de acertar perante as leis de Deus, mas também de aprendizado, mais do que qualquer coisa. Então é uma santa oportunidade que a gente está tendo com essas adversidades, com essas dificuldades, de estarmos aprendendo, de estarmos evoluindo, de estarmos conquistando algo da qual ainda às vezes nos falta. E é isso que Emmanuel fala aqui. E nada vai nos impedir, isso ele falou lá no começo, né? Mesmo as situações mais difíceis, até às vezes condições desfavoráveis físicas, monetárias ou qualquer coisa, a gente continuar o nosso aprendizado, de continuar a nossa evolução. Faz parte, é inerente a nós essa condição de aprendizado. Aonde quer que estejamos, seja com a condição favorável ou menos favorável, de acordo com o nosso julgamento, nada vai impedir de a gente realizar o aprendizado da qual a gente precisa fazer. Todos estão, em algum momento, em alguma área, em alguma situação, aprendendo a lição da qual precisa passar. Nada é por acaso. Muitas vezes, como a gente falou, ligadas a erros, a defeitos, a problemas que nós causamos perante as leis de Deus. Lembramos que a gente sempre conversa isso, né? As leis de Deus, lá existe uma ordem natural. Muitas vezes, o que a gente faz? Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso querer, a gente vai lá e mexe nessa ordem natural. Do mesmo jeito que às vezes tinha as coisas lá na casa dos nossos pais, a gente mexia lá, e o que nossos pais depois falavam pra gente? Vai lá e põe tudo no lugar de volta como é que estava. A encarnação tem esse caráter. É Deus falando pra gente, vai lá, filho, põe as coisas em ordem lá do que você tirou. Aí a gente tem a oportunidade nas sucessivas reencarnações de aos poucos ir colocando isso em ordem. Assim a gente vai se equilibrando, assim a gente vai melhorando, e assim a gente vai, com essas lições, desenvolvendo aptidões, virtudes que vão servir de base para novas lições que vão vir na frente. A ideia é essa, é de um contínuo aprendizado. Por isso que Jesus, né, e os apóstolos sempre falavam que somos eternos aprendizes. Por causa disso, a gente está sempre aprendendo em todas as situações. O que acontece, o que dificulta esse aprendizado é esse nosso olhar, porque a gente tem um olhar ainda muito pesaroso, principalmente para situações mais difíceis da nossa vida. Então, a gente costuma ficar em sintonias mais pesarosas, da indignação, da revolta, do questionamento. Então, isso, o que faz? Isso dificulta ainda mais a gente sair dessa situação, desses problemas. E é justamente, só que aí entra o título da lição. O que vai nos ajudar a mudar essa sintonia? A compreensão desse momento, do porquê que eu estou aqui, e principalmente o quê? Esse nunca desfalecer. Mas como a gente nunca desfalece? Por que ele fala isso? Porque através dessas dificuldades, desses problemas, a gente, muitas vezes, encara esses problemas e acha que a gente não vai conseguir. É onde a gente desanima, onde a gente perde as energias, onde a gente acha que não é capaz de resolver esse problema. E aí é onde muitas vezes a gente acaba sendo realmente acometido, assim, afogado, assim, enforcado por esses tipos de problemas, porque a gente não consegue sair deles. E o que vai nos ajudar a sair deles? É isso que a gente vai ver
vai compreender agora para o final da lição. Emmanuel continua a lição falando: dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não peças a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de que todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vida do Senhor. Onde está o sidério que condenou o amigo celeste à morte? Onde estão os romanos vaidosos e dominadores? Onde estão os verdugos da boa nova nascente? Onde estão os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do Cristo renovador? Onde estão as trevas da Idade Média? Onde estão os políticos e inquisitores de todos os matizes que feriram em nome do Excelso Benfeitor? O que Emmanuel está falando aqui? Que tudo é passageiro. Então, essa compreensão que eu tenho do meu momento, do aprendizado que eu preciso fazer, vai me ajudar a ter essa compreensão de que, do mesmo jeito que aquela felicidade, que eu julgo que é felicidade, ela não dura para sempre, ela é passageira, o mal que, de repente, eu estou em volta, o desafio, ele também não é. Ele também é passageiro. E nenhum do mal que nós estamos enfrentando neste momento é maior do que todas as situações aqui que a gente passou, que nós, como sociedade, passamos aqui no planeta Terra. E tudo isso que Emmanuel aqui citou passou, faz parte do nosso passado agora. Enfrentamos coisas assim um pouco parecidas, mas nada como era antes. Então, tudo isso passou. Então, essas situações que estão, às vezes, nos afligindo, ela também vai passar, ela não vai durar para sempre. O que vai nos ajudar a transpor essas situações é como eu as encaro. Eu encaro ainda na revolta, eu encaro ainda na dor, na indignação, no questionamento, na revolta, ou eu encaro com um outro olhar de aprendizado do qual eu preciso passar. Nem nada, nem ninguém está passando por nenhuma situação da qual não precise. Aquilo que nós estamos enfrentando é o remédio que a gente precisa, não só para a gente corrigir os erros do passado, mas para a gente desenvolver virtudes que vão nos transformar em espíritos de luz. Não tem mais a gente fugir muito mais disso. O objetivo é esse. Então, ou eu estou passando pelas provas que vão me ajudar a desenvolver essas virtudes, ou eu estou passando pelas expiações de coisas que eu fiz errado no passado. É um momento, não é à toa que o padrão evolutivo do planeta chama-se provas e expiações, é por causa disso. Só que essas provas e expiações, elas vão durar o tempo da qual eu vou encarar essa situação. E aí, gente, é uma coisa que a gente sempre fala isso, principalmente também vale para nós que somos espíritas, não é porque a gente é espírita, que a gente é o super-homem, a Mulher Maravilha, faz parte da Liga da Justiça. Nós vamos sentir esses sentimentos. Quando vier, de repente, um desafio, eu vou ter medo, eu vou me sentir, às vezes, inoperante, incapacitado, eu vou me revoltar, às vezes, eu vou me questionar, eu vou ficar indignado. Isso vai acontecer por causa do nosso momento evolutivo. Eu não vou quebrar a perna e dizer, Deus, muito obrigado, Deus, porque eu quebrei a perna. Não, mas assim, entender que algo aconteceu que fez com que você quebrasse a perna e você pode tirar algo de bom nisso. Tem um aprendizado por trás disso, tem um alerta, tem alguma coisa da espiritualidade buscando a sua ajuda. E a gente percebe isso, é que, né, quando estamos passando por uma situação, é difícil a gente ter esse olhar. A gente tem esse olhar depois que a gente passa pela situação que nem a gente falou na semana passada. Depois que eu passo pela situação e eu olho para trás e eu vejo o que eu era e depois daquela situação que eu me tornei, aí eu vejo, nossa, valeu a pena, olha quanta coisa eu aprendi. Eu não sou mais aquela pessoa de quem eu era. Eu trouxe atributos melhores para mim, eu desenvolvi alguma coisa que ou estava escondido dentro de mim, eu não sabia que tinha, ou realmente eu não tinha e comecei a desenvolver. Então é assim com todo mundo. Então nada é duradouro, nada vai durar para sempre. Vai durar de acordo com o que eu encaro. Como eu encaro isso? Eu encaro ainda pela posição da indignação e da revolta, eu procuro encarar com um outro olhar, como um aprendizado, como uma oportunidade de evolução. Isso vai me ajudar a fazer com que as situações elas se tornem um pouco menos difícil e eu consiga reunir as condições necessárias para eu poder sair dessa situação, que é isso que a gente vai falar aqui no final da reunião, do final aqui da lição. A única coisa que a gente precisa pensar, e a gente não pode esquecer, é que assim,
Não é porque o planeta Terra é um planeta hoje de provas e expiações, está à porta de ser um planeta de regeneração, que quando a gente chegar no planeta de regeneração, se a gente tiver o merecimento de reencarnar aqui, que a gente vai reencarnar também pensando que aqui é colônia de férias, a gente vai deitar lá no sofá e colocar os pés para cima e passar nossa encarnação assim. Não é também. A gente vai continuar se acertando perante as leis de Deus referente aos débitos que nós cometemos no passado. Isso vai continuar. É que num planeta de regeneração, esse acerto não é tão pesaroso quanto é um planeta de provas e expiações. Então, a gente tendo essa oportunidade de melhorar, quando a gente reencarnar aqui, se for nos concedido essa bênção, a gente vai estar num outro momento planetário com condições mais favoráveis de acerto perante as leis de Deus. Queira nós que a gente possa, a partir dessas informações, a partir de encarar essas situações, ter um melhor comportamento para que a gente possa fazer o aprendizado que a gente precisa fazer e poder continuar reencarnando aqui, para continuar o nosso aprendizado de uma maneira mais leve. Porque senão, a gente vai para um outro planeta de provas e expiações continuar o nosso aprendizado, porque é aquele negócio da escola, como o pessoal fala, lição não aprendida é lição repetida. Às vezes a gente não aprende, então a gente vai ter que continuar reencarnando num planeta de provas e expiações até a gente aprender. Não é castigo de Deus, é misericórdia, é nova oportunidade de aprendizado. Só depende da gente. E o que pode fazer a gente, caminhando para o final, fazer esse movimento para a gente melhorar, para a gente aprender, para a gente ter esse outro olhar sobre os nossos desafios, sobre os nossos problemas. Emmanuel termina a lição falando: arrojados pelo tempo nos despenhadeiros de cinza, fortalecer e consolidar o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, segundo a tua cruz, ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo e aprendendo, amando, e nunca desfalecer. Aí, o que vai nos ajudar a transformar muito dessas situações pesarosas e desafiadoras que a gente enfrenta? A oração. Não é à toa que Lucas ele começa lá a passagem falando orai. A primeira coisa que ele fala, orai. E depois ele fala nunca desfalecer. Porque a oração é esse apoio espiritual, esse suporte da qual a gente precisa para enfrentar essas situações. Jesus, lá, né, em uma das passagens dele, ele fala lá, antes de vocês abrirem a boca para fazer as orações de vocês, Deus já sabe o pedido que vocês vão fazer. A pessoa mais prática vai se perguntar, mas caramba, se Deus já sabe o que eu vou pedir, para que eu vou perder o meu tempo de abrir a boca e fazer uma oração se ele já sabe o que eu vou falar lá, Deus já sabe o que eu vou pedir? Justamente por causa disso, da sintonia. Porque nós somos seres, apesar de estarmos na matéria, a nossa essência é espiritual. A nossa verdadeira morada é a espiritualidade. A nossa verdadeira essência é espiritual. Então, quando nós fazemos a nossa oração, abrimos o nosso coração com sinceridade, a nossa mente, essa centelha divina, esse pedacinho de Deus que habita em nós, se conecta com o nosso Pai, com o nosso Criador. E a partir dessa conexão, a gente atrai os espíritos superiores, espíritos do bem, que estão sempre ao nosso lado, principalmente para nos ajudar nesses momentos mais difíceis. Nós não estamos desamparados. É que nem a gente fala, a gente brinca, né? A gente estava na espiritualidade, alguém chutou a gente caiu aqui por acaso. Não, houve um preparo, houve um planejamento, a espiritualidade se coordenou, se preparou, se organizou para, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa reencarnação, ela está do nosso lado para nos ajudar. E a oração, ela vai nos ajudar nessa conexão. Porque é aquilo que a gente estava falando antes, se eu encaro os problemas com revolta, com indignação, com questionamento, o que vai acontecer? Eu vou atrair espíritos nessa mesma faixa de sintonia. Espíritos também que estão em revolta, que estão nervosos, que estão indignados. E aí a gente vai ficar cada vez mais tempo nessa situação, sem conseguir sair dela. E cada vez mais a gente vai estar atraindo esses tipos de espírito. E a situação, em vez de ficar mais fácil, ela fica ainda muito mais difícil do que ela é. Quando nós oramos, quando nós abrimos, né, o nosso coração para a espiritualidade e a nossa mente, os nossos pensamentos, a gente atrai os benfeitores espirituais e eles, através das situações da nossa vida, vão nos ajudar, muitas vezes, a sairmos dessas situações, nos inspirando saídas, caminhos, soluções para esses problemas dos quais a gente está esperando.
É lógico que o mérito é nosso, por isso que Lucas fala em não desfalecer, em não desanimar, porque é o sentimento, às vezes, que a gente se depara quando a gente enfrenta essas situações. Aí, se a gente se deixa levar por elas, o problema ele triplica de tamanho. Agora, se eu consigo, através das minhas orações, da minha compreensão, reunir forças e continuar e persistindo nessa minha luta, eu vou atrair a ajuda desses espíritos e eles vão, no tempo oportuno, ir me inspirando caminhos, saídas para eu sair dessa situação. E eu vou conseguir sair delas. Porque nenhum mal vai durar para sempre. Ele vai durar o tempo que eu preciso para fazer o aprendizado dessa lição. Muitas vezes é comigo, muitas vezes são com as pessoas que estão à minha volta, com cada um realizando o aprendizado da qual precisa fazer. Então, procurar usar essa ferramenta ao nosso favor, que é uma ferramenta muito importante que nos ajuda justamente a nos ligar com essa espiritualidade do bem, para a gente poder atrair para nós essa ajuda da espiritualidade, às vezes nos ajudando a sair desses problemas das quais nós estamos enfrentando e até muitas vezes, gente, nos ajudando a desviar de caminhos, de situações das quais a gente não precisa passar. Às vezes a gente está ali numa situação pronto para acontecer e a gente, às vezes, se a gente está invigilante, se a gente não está fazendo as nossas orações, a gente cai nelas. Por isso que é importante, mesmo quando nós não estamos passando por situações muito difíceis, porque a gente tem essa mania, né? Quando as coisas estão mais ou menos tranquilas, as coisas estão mais ou menos ali controladas, vamos dizer assim, às vezes a gente não faz a nossa oração como a gente deveria fazer. E mesmo nessas situações é importante, porque como a lição mesmo fala, a gente se depara a todo momento com situações desafiadoras. E às vezes a gente não precisa passar por elas. E a gente desatento, a gente acaba caindo. Então, a gente fazendo as nossas orações, a gente vai estar ligado com a espiritualidade, ela vai nos intuir, muitas vezes, a desviar desses caminhos dos quais a gente não precisa passar. Ou, se a gente está enfrentando essas situações, elas vão nos apoiar nesses momentos mais difíceis, inspirando a solução, a saída para esses problemas. O que para a gente terminar a lição, o que a gente deve refletir, uma coisa importante como a gente falou, muitos dos problemas que nós estamos enfrentando tem muito a ver com atitudes das quais eu cometi no passado. Essas atitudes que eu cometi no passado não tem como eu mudar. Já fiz, já aconteceu, não dá mais para mudar. E hoje eu estou me acertando, passando por certas situações para eu me acertar referente às coisas que eu fiz de errado no passado. Porém, o momento hoje eu posso mudar. Porque amanhã eu vou colher exatamente os frutos do trabalho que eu estou realizando hoje. Então, hoje eu tenho condição de mudar. Mudar como? Como Emmanuel termina a lição falando, trabalhando no bem, trabalhando, servindo, aprendendo, amando, principalmente em relação ao próximo. Eu fazendo todas essas situações, servindo, amando, trabalhando em relação ao próximo, eu estou plantando o bem. E amanhã, num futuro, numa próxima encarnação, eu vou colher os frutos disso. Então, o trabalho, as situações que eu vou passar não serão tão pesarosas como elas são hoje, porque hoje a minha plantação é melhor do que foi no passado. Então, essa compreensão que eu preciso ter. Muitas das situações que eu estou enfrentando hoje é resultado do passado, então não tem como eu mudar. Foi algo que eu fiz, está ligado lá. Então, eu preciso passar para me acertar perante as leis de Deus e perante o próximo aquilo que eu cometi de errado no passado. Agora, para evitar isso no futuro, eu tenho condição de fazer. Como que eu faço? Agindo no presente, procurando fazer o bem, servindo, amando, ajudando o próximo. E é isso que vai me ajudar para que no futuro a minha encarnação ela não seja tão pesarosa, eu não passe por tantas dificuldades, por tantos desafios como eu passo hoje. Queremos, né, torcemos para que a gente tenha essa compreensão e o quanto antes a gente comece a plantar o bem, visando a gente colher coisas melhores no futuro. É isso que a espiritualidade espera da gente, ela está sempre do nosso lado, pronta para nos ajudar e nos inspirar em tudo que a gente precisar. Basta a gente abrir a porta. Então é isso que a gente queria conversar com vocês. É uma lição muito importante, muito legal, traz muitas reflexões para nós, né? E aí o que vale para nós, para a gente pensar como um trabalho durante, uma reflexão durante a semana, né? É isso. Como eu encaro os desafios? Eu encaro ainda muito com esse olhar da revolta, da indignação? Eu consigo encarar com um olhar mais de aprendizado, de acerto perante as leis de Deus, de uma oportunidade de crescimento? Como tem sido isso? Conforme eu encaro isso, as situações, os desafios, eles serão maiores ou um pouco menores, de acordo com como é esse meu lidar com essa situação.
vale a pena a reflexão. Desejamos a todos, então, uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que, se assim Deus nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, uma semana muito abençoada, cheia de saúde para todos. Até lá.